Vocês estão me ouvindo? Sem voz de robô? Alô, vocês estão aí? Estão me ouvindo perfeitamente? Vamos rezar para agora que dê certo. O negócio difícil. Mas dá certo, uma hora dá certo. Naquele dia, vocês lembram, né, que a gente tinha parado? Acho que a gente tem ido até o conceito de empresa, né? A gente visto esses perfis, né? Não só lembrar o conceito de empresário, que é bastante importante. A gente tinha 13 participantes, vamos ver quem é que falta. Será que vai entrar mais alguém? Falta 4 pessoas. Está muito pouca a participação das lives, pessoal. Menos de, né, não tem nem 10% da turma, nem um quarto. Vamos aumentar aí essa participação. Convide os colegas de vocês para participarem das lives. Então, de acordo com o Código Civil, né, de 2002, é o artigo 966, ele vai dizer que empresário é aquela pessoa que exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para a produção de bens ou serviços. Quem que está com o microfone ligado, desliga, certo, o microfone. Só liga quando for precisar falar, certo? Você só habilita o microfone quando quiser perguntar alguma coisa. Não sendo, deixe desligado, porque aí não vai interferir na questão da gravação. Vamos lá. Profissionalmente. Então, só será considerado empresário aquela pessoa, então, que exercer determinada atividade econômica de forma profissional. Ou seja, que dela fizer exercício de sua profissão habitual. Então, só é considerado empresário aquela pessoa que trabalha com aquela atividade econômica, certo? Ele só é considerado se aquela atividade for considerada como a sua profissão habitual. Ele se sustenta com aquele serviço, né, com aquele trabalho, com aquele labor. Também só será empresário se a atividade desempenhada for uma atividade econômica. O que é uma atividade econômica? Uma atividade que visa o lucro. Todas as atividades, pessoal, de todos os setores da economia visam lucro. Seja, por exemplo, uma igreja. Se a igreja não tiver o dízimo lá no final do mês, ela vai fechar. Então, mesmo que seja uma empresa pública, privada, uma ONG, uma organização do terceiro setor, seja qualquer empresa, dentro do sistema capitalista, ela estando dentro do sistema capitalista, ela vai visar o lucro, certo? Então, a atividade econômica, ela é questão do lucro, certo? Então, a atividade que vai visar o lucro. Organizada. O que quer dizer esse organizado? Quer dizer que todos os elementos da organização, a tecnologia empregada, o funcionamento da empresa, a forma como o produto é disponibilizado, como o produto é fabricado, então todos esses aspectos que estão intrínsecos gerados aos fatores de produção, a organização da empresa, a disposição dos departamentos, dos produtos em si, essa organização para que a empresa, né, o empresário, ele tem que ser uma atividade organizada. E tem que ser uma atividade que visa a produção ou circulação de bens e serviços. Então, a empresa, ela existe para produzir um produto ou serviço. Se não existir esse produto ou serviço, não existe empresa, certo? A própria definição de a empresa, ela não vai estar ali de fachada para não trazer nada para o cliente. Ela está ali para vir a
trazer um produto ou um serviço para atender um desejo ou uma necessidade das pessoas. O que tem no chat? E se não for o quê, Francisco? Se não Eu não for... apertei nada, não. Tá mandando mensagem sem querer, Pedro. Ah, tá. Tá certo. Então, aqui a gente vai para os tipos de empresas, né? A gente tem um empresário individual. Quem é um empresário individual? É aquela pessoa que exerce uma atividade econômica, mas ele é considerado uma pessoa física, certo? É uma pessoa que não tem personalidade jurídica, certo? O empresário individual, ele tem CNPJ, certo? É importante frisar isso, que ele tem CNPJ, ele faz parte do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, mas ele não é uma pessoa jurídica. A personalidade jurídica, ele traz uma distinção. O que é essa personalidade jurídica? Quer dizer que é como se fosse uma entidade à parte. Na figura do empresário individual, ele é a própria empresa. Então, não há separação de capitais. O capital da empresa se confunde com o capital do empresário. Não há essa distinção de capitais. Então, como não há essa distinção de capitais, não há distinção de pessoas. Não há uma separação do patrimônio da empresa jurídica com o patrimônio da pessoa física. Então, por isso que ele não é considerado uma personalidade jurídica, certo? O empresário individual, ele assume todo o risco da atividade empresarial. Então, se ele falir, fale ele, fale a empresa, certo? E tudo que ele tiver vai ser utilizado para pagamento das dívidas que ele tiver. Então, não há distinção, né? Já uma sociedade empresária, né, as sociedades empresárias que a gente viu, né, foi alvo até do nosso último exercício, né, vocês viram que existem vários tipos de sociedades empresárias. Na próxima semana a gente faz uma live explicando, né, aqueles tipos de sociedades empresárias. Então, são sociedades, né, formadas por pessoas, por duas ou mais pessoas, que constituem uma personalidade jurídica. Aí que essa pessoa jurídica, ela vai ter uma distinção, certo? Vai ter o capital social dos sócios que vão formar o capital da empresa, e aí esse capital, esse patrimônio é o patrimônio da empresa, e aí esse patrimônio jamais poderá se confundir com o patrimônio dos sócios. Um princípio da contabilidade que deve ser, né, nesse caso, aquele princípio da contabilidade, o princípio da entidade, ele deve ser respeitado. O que lembra lá do princípio da entidade? O que ele diz? O patrimônio dos sócios jamais deve se confundir com o patrimônio da empresa. Então, não posso jamais tirar o dinheiro da empresa para pagar uma conta pessoal minha e vice-versa, certo? O patrimônio do sócio jamais se confunde com o patrimônio da empresa. Já na questão do empresário individual, não há essa distinção de patrimônio, certo? Por isso que ele não é considerado uma pessoa jurídica, e sim uma pessoa física que tem o CNPJ. Então, vamos lá. Alguém quer falar alguma coisa? Pedro, peraí. A respeito do empresário individual, o senhor falou que se ele quiser tirar, né, o dinheiro que é da empresa para quitar alguma dívida dele, realmente isso é errado. Mas se no caso da empresa tiver, tipo, prestes a falir e aí tiver um capital acumulado dele, ele pode, tipo, quitar essas dívidas da empresa com o dinheiro dele? No caso do empresário individual, ele pode e deve, porque esse patrimônio ele não se confunde. Ele assume todo o risco empresarial e, já que não existe um patrimônio da pessoa jurídica e um patrimônio da pessoa física. Não há uma distinção entre patrimônios. Então, nesse caso do empresário individual, ele pode utilizar o dinheiro que ele tiver para pagar as dívidas, porque não há essa distinção de patrimônios. Aqui, no empresário individual, não existe o princípio da entidade, certo? O dinheiro dele se mistura com o dinheiro da empresa. Não existe
princípio da entidade aqui. Já nas sociedades empresárias, a gente vai ter que visualizar qual é o tipo da sociedade em que vai haver. Existem dois tipos, né? Tem vários tipos de sociedades, mas em si, na questão da responsabilidade dos sócios, existem dois tipos de sociedades. As sociedades limitadas e as sociedades ilimitadas. As sociedades limitadas, as LTDAs, né, que tem a sigla LTDAs na frente, elas têm responsabilidade limitada. O que isso quer dizer? Que a responsabilidade das obrigações com dívidas que a empresa contrair só chegam até o capital social da empresa, não entram ao capital social dos sócios, certo? Então, os sócios, dependendo do que aconteceu das dívidas, os sócios não vão precisar retirar dinheiro seu para poder custear uma dívida da empresa, certo? O próprio capital da empresa vai ser utilizado, né, para o pagamento. Fora as exceções, né, que a gente vai ter. Mas, em suma, é isso. Se a sociedade ela for ilimitada, certo? Não tiver essa questão, por exemplo, uma sociedade, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, que não for uma sociedade limitada, todo o capital da empresa vai ser utilizado, dos sócios também vai ser utilizado, dos cônjuges dos sócios, do pai dos sócios, da mãe dos sócios, do irmão dos sócios, vende-se tudo, até a última galinha que tiver para poder pagar as dívidas, certo? Tudo que os sócios tiverem vai ser utilizado para pagar as dívidas da empresa, que a empresa contrai. Então, ter cuidado com essa questão da responsabilidade, no caso, se vai ser uma responsabilidade limitada ou ilimitada, da questão dos sócios. Nesse caso aí das personificadas, eu gostaria de explicar numa outra live, certo? O que é essa personificação dessa pessoa, certo? Tem uns conceitos que a gente vai ter que explicar, que aí eu não queria envolver nessa aula para não confundir a cabeça de vocês, certo? Então, vai ficar para a próxima semana, aí a gente vai estudar todos os tipos de sociedades, né, as personificadas, as não personificadas, as simples, as comoditas simples, certo? A gente pode explicar esses tipos de sociedades depois, bem passo a passo. Aqui eu só estou explicando de uma forma geral, certo? Que seria uma sociedade que é formada, mas quando entrar nessas particularidades das sociedades, a gente guarda aí essa dúvida, que aí na próxima semana eu te explico bem direitinho quando a gente estiver estudando os tipos da sociedade, certo? Explicando aquele exercício que eu passei para vocês. Hoje a gente só vai terminar esse PDF, né? Que eu acredito que nem vai dar tempo, mas aí a gente só conclui. E guarda essa dúvida que aí eu te explico depois, né? Porque para eu te explicar o que é personificado e a personificação, tem que explicar outros conceitos, certo? Aí você não vai entender muito bem. Ok? Nós temos também as empresas individuais de responsabilidade ilimitada. As EIRELIs, né? Essas empresas, elas são formadas por uma única pessoa, é como se fosse uma espécie de empresário individual, mas nesse caso há uma distinção, há uma personalidade jurídica, há uma distinção de patrimônios, e esse patrimônio ele cobre todas as obrigações da empresa. Então, é como se fosse um empresário individual, mas que tem personalidade jurídica. E aí, o ponto-chave das EIRELIs é a questão do patrimônio dela. Para eu constituir um EIRELI, hoje eu preciso, para eu integralizar um capital de um EIRELI, eu preciso, no mínimo, de 100 salários mínimos vigentes. Então, é um valor bem alto. E nós temos também as atividades que não são consideradas empresariais. O que são as atividades que não são consideradas empresariais? Nós temos alguns agentes econômicos, né, que não são considerados empresas pela legislação. Pode ser tanto indivíduos e sociedades que exercem atividade econômica que não são considerados empresarial justamente porque não atende aqueles critérios que nós vimos, né, a questão da questão do lucro, né, ou algum desses aspectos.
o primeiro nicho é a questão dos profissionais intelectuais. Quem são essas pessoas? Então, de acordo com o artigo 966, parágrafo 1 do Código Civil de 2002, não se considera empresário quem exerce profissão intelectual ou artística, ainda com o concurso de auxiliares, colaboradores, salvo se o exercício da profissão constitui elemento de emprego. Então, quem são esses profissionais intelectuais? São os médicos, né? São os dentistas, os fisioterapeutas, né? São todos aqueles, os artistas, são aqueles que não exercem uma profissão liberal, né? E não é uma empresa. Então, seja do conhecimento artístico, profissional, ele não constitui uma empresa, certo? As cooperativas também juntam algumas pessoas, por exemplo, cooperativa de pescado, de artesãos, né? Elas se juntam para fazer uma atividade, mas aquela atividade não é considerada como uma empresa, certo? Pela legislação. As sociedades de advogados, junta 2, 3 advogados e fazem uma sociedade para poder montar um escritório. Esse escritório também não, pela legislação, também não é considerado como empresa. Certo? Então, esses são as principais atividades não empresariais. O que a gente tem a questão do empresário individual, né? Aqui eu não vou repetir muito porque já foi visto, né? Que tem um conceito, né? A pessoa física exerce profissionalmente atividade econômica organizada, a gente já viu esse conceito lá para frente. Alguém quer falar alguma coisa? Uma clínica de fisioterapia é considerado uma empresa? Depende. Depende. Se a clínica for só de um fisioterapeuta, não é considerado empresa. Agora, se a clínica de fisioterapia tiver vários fisioterapeutas, né? Então, se for ali uma sociedade e além da fisioterapia for ser utilizado alguns outros serviços, pode ser considerada como empresa. Mas, em geral, se for só um fisioterapeuta ou 2 que forem utilizar, mas não tiver uma organização, não tiver aqueles elementos lá para a empresa, não tiver a obtenção, né, de lucro, né, tem que ter aqueles critérios lá em cima para se constituir empresa. Então, geralmente, se for só um fisioterapeuta ou 2 e monta lá uma clínica, é um profissional liberal, não é empresa. As ONGs são, elas são, eu não falei que é uma personalidade jurídica, eu falei que é um nicho da economia, né? Um tipo, existe o setor privado, né, que são o conjunto das empresas que visam o lucro, né, o setor público e as ONGs que são do terceiro setor. Tem ONGs que podem formar empresa e aí se essa ONG, no caso, se ela não tiver se ela não visar o lucro, ela não vai ser empresa porque ela não vai visar o lucro. Vai ser uma entidade, né, que não vai visar lucro. Então, geralmente, não vai ser empresa porque não vai visar lucro. Agora, se uma fundação, né, for ser utilizada e vá cobrar dinheiro das pessoas, então vai ser empresa porque vai ter o lucro. Francisco pediu para eu explicar o que é pessoa jurídica. Então, pessoa jurídica vai ser uma sociedade ou uma pessoa física por meio de um EIRELI que vai integralizar um patrimônio e esse patrimônio vai ser utilizado para fazer uma atividade econômica que vai gerar um produto, um bem, um serviço para a comunidade, que vai ser utilizado de forma organizada. Então, penso lá naqueles perfis de empresa, penso lá todos aqueles conceitos que a gente já viu, né, na outra aula, que vão ser característicos para o exercício da empresa. Então, vai ter que ter um estabelecimento, né? Penso lá nos perfis para essa empresa. Tem que ter atividade empresarial, né? Essa atividade tem que ter um processo produtivo, vai ter que ter um conjunto de bens realizados para realização da atividade, eu vou ter que ter
uma relação entre empresário e funcionário. Então, tem todo um elemento para eu formar uma empresa, não é qualquer tipo de organização que vai ser considerado uma empresa, não. Tudo bem? Onde é que a gente já... As empresas do terceiro setor são exatamente as empresas que não visam lucro, certo? São as ONGs, são as igrejas, são algumas fundações, né? São organizações que não visam essa questão do lucro. Vamos aqui para a questão da capacidade. O que é essa capacidade? Só pode exercer empresa quem é capaz, né? O que é a pessoa capaz? São aquelas pessoas que estão em pleno gozo de sua capacidade civil. Nós vimos que a plena capacidade civil é alcançada quando a pessoa atinge 18 anos. Então, completou 18 anos, ela é capaz, são consideradas pessoas capazes, desde que tenham sanidade mental, né? Então, uma pessoa louca, ela não é capaz por si só. Larissa levantou a mão, quer perguntar alguma coisa? Larissa perguntou, como pode demonstrar que é capaz? Só pelo fato... Sim, se a pessoa atingiu 18 anos, se ela não for uma pessoa doida, né, for uma pessoa que não tiver capacidade mental, não conseguir agir por seus atos, né, se for uma pessoa que tiver alguma doença mental, né, tem algum transtorno de personalidade, né, se for uma pessoa que não tiver em plena capacidade mental, ela não vai ser, pelos médicos, ela vai ser uma pessoa que não vai ser capaz, né? As pessoas... Pronto. O menor aprendiz. Então, a gente tem as pessoas capazes, são todas aquelas pessoas que são acima de 18 anos e que têm sanidade mental. As pessoas que têm menos de 16 anos, né, ela é de 16 anos e está entre 16 e 18, né? Ela tem menos de 16 anos, é absolutamente incapaz, né? Ela não pode nem comprar um bombom na mercearia, que ela não pode, né? Ela não pode comprar nada, não pode realizar nenhuma, não pode ser dona de empresa, não pode nada, certo? Pessoas incapazes não podem realizar nenhuma transação financeira, certo? Baixo de 16 anos não pode nada, é absolutamente incapaz, juridicamente, a não ser que ganhe a maioridade civil através de um juiz. Se vocês estiverem entre 16 e 14 anos, são as pessoas relativamente capazes, né, para a prática de atos na vida civil. Então, aí já pode atuar como menor aprendiz, já pode comprar alguma coisa, né, já pode realizar alguns atos da vida civil. Então, tem 16 anos, né, já pode realizar já pode abrir conta em banco, né, então já pode realizar vários atos da relação civil. Certo? Aí essa questão do menor aprendiz, geralmente é com menor de 14 anos, né? Aliás, acima de 14 anos, você pode ser menor aprendiz numa empresa. Então, a lei do menor aprendiz, ele estende para baixo essa questão dos relativamente capazes. Então, eles trazem para 14 anos, acima de entre 14 a 18 anos, essa questão do menor aprendiz. É como se fosse um estagiário lá da empresa, então ele trabalha, mas obrigatoriamente ele tem que estudar. Então, o menor aprendiz, ele trabalha naquela empresa, ajudando, né, como se fosse uma questão de um estagiário, de um ajudante, ele ganha o salário, mas ele obrigatoriamente ele tem que estudar. Ele não pode ser menor aprendiz se ele não estiver estudando. Ele obrigatoriamente tem que estudar. Certo? Pronto, a questão da capacidade é essa. Aí nós temos
as exceções, né? A questão, o incapaz recebeu a empresa como objeto de herança, portanto, a atividade foi realizada por um incapaz, né? A gente tem essas questões, né? Que vai de cada juiz, o juiz vai decidir se emancipa esse incapaz, esse relativamente capaz, se dá a guarda para alguém, né? Aí a gente tem os pormenores que vocês vão ler, né? Vão ler isso aqui, vocês podem ler depois. Eu não vou explicar novamente, não, até porque isso aqui é a exceção, né? A gente vai estudar as regras. Os impedimentos. Então, além da plena capacidade, é necessária a inexistência de impedimento legal para o exercício da atividade empresarial. Então, a fim de preservar o interesse de terceiros ou interesses públicos em geral, quem exercer a atividade empresarial, estando legalmente impedido, poderá responder por obrigações contraídas. Então, quem está impedido de exercer uma atividade empresarial? Quem jamais pode abrir uma empresa? Então, quem não pode? As pessoas falidas. Então, você abriu uma empresa e faliu. Então, você não pode abrir outra empresa, certo? Então, se tiver, se o empresário falido ou a sociedade empresária tiver sua falência decretada por um dos motivos que estão lá nesse artigo 94, então, ele se dá o impedimento se dá a partir da declaração de falência. Então, depois de todas as extintas as obrigações, né? Então, faliu, aquela pessoa faliu, não pode mais abrir outra empresa. Servidores públicos. Eu passei no concurso público, posso abrir empresa? Não pode, certo? Servidor público não pode abrir empresa. Ele abre no nome do cônjuge, né, do tio, do irmão, mas não pode abrir no nome dele. Não pode. Militares na ativa. Então, os militares também não podem abrir empresa no nome dele. Deputados, senadores e vereadores. Então, os políticos da área legislativa, né, são os funcionários da área legislativa, são as pessoas que fazem as leis, né, os deputados, senadores e vereadores. Eles não podem constituir empresas justamente porque eles fazem as leis. Mas só o que tem, né, os corruptos. Os estrangeiros também. Nenhum estrangeiro pode abrir empresa no Brasil, a não ser que ele seja naturalizado em pelo menos 10 anos. Então, um estrangeiro veio aqui para o Brasil, se naturalizou, passou 10 anos naturalizado, e ele pode abrir uma empresa. Então, só pode ser realizadas por brasileiros natos ou naturalizados que tenham há mais de 10 anos, certo? Então, tem que ter 10 anos para poder ser... Não pode nem ser sócio, Pedro. De jeito nenhum. Não pode constituir empresa. Nem sendo sócio, ele não pode. Tudo bem? Essa questão do registro público das empresas, o tópico 5, vai ficar para a próxima semana, porque já são quase 3 horas. E aí eu vou ter outra live com o pessoal do terceiro ano agora, tá certo? Vocês têm mais alguma dúvida para perguntar destes tópicos que eu expliquei para cima? Oi, Kaique. Quem foi que falou? João Pedro. Oi, João Pedro. Diga lá. Essa é uma pergunta. No caso das empresas, quando elas falem, no caso, se for uma filial, tiver fechado, no caso, a empresa arca com as consequências de pagar as contas dos funcionários? Sim. Elas só... Na realidade, para que antes de ocorrer a falência geral, existe uma fase chamada recuperação da empresa. Então, o juiz quando a empresa entra com processo de falência dentro da junta comercial e na justiça, elas vão fazer todo um levantamento das dívidas que ela tem com os funcionários, com fornecedores, com o pagamento de tributos, com o Estado. E aí, a empresa só é declarada a falência dela depois que ela paga todas as obrigações. Aí existe
uma ordem, uma prioridade na questão do pagamento dessas obrigações. Primeiro de tudo, o Estado, certo? Então, a empresa tem que pagar primeiro os tributos que ela deve ao Estado, os impostos, as taxas, tudo que ela deve ao Estado. Depois, ela tem que pagar aos funcionários. Paga tudo que ela deve aos funcionários, tanto da empresa matriz, como de todas as suas filiais e sucursais que ela tiver. E também, aí depois que paga todos os salários, aí vai para os fornecedores. Então, existe uma hierarquia para a questão do pagamento das dívidas da empresa. Paga-se primeiro o Estado, depois que paga o Estado, paga os funcionários, depois que paga os funcionários, vai para os fornecedores e etc. Tudo que ela tiver. Bancos, né? Dívidas com bancos, com empréstimos, com financiamentos, com agiotas e terceiros e tudo que ela tiver devendo. E aí, depois que ela cumprir com todas as obrigações e tiver tudo certinho, aí que o juiz vai decretar a falência dela. Depois, ele dá um prazo, né? Existe todo um processo de recuperação, o juiz dá um prazo para ela tentar se recuperar, prolonga a questão do pagamento das dívidas em 6 meses, em 1 ano, então renegocia os juros da dívida, dá um prazo a mais. Então, o Estado tenta de todas as formas possíveis e imagináveis para não fechar a empresa. Mas se mesmo assim, com todo esse processo de recuperação, ela não conseguir se recuperar, não pagar os tributos, aí ocorre a falência. Aí, ocorrendo a falência, aí aquele empresário ele não pode mais abrir outra empresa. Ele é impedido. Certo? Pode ser lascado em paz. Entendeu, João Pedro? Sim, não? Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Não, vocês querem fazer live sábado? Sim, pronto. Então fica certo para sábado a gente fazer a live de matemática financeira a partir das 2 horas da tarde, naquele mesmo horário. A gente fica de 2 até as 4, tá certo? Pois um abraço a vocês, foi muito bom estar com vocês. Até sábado, então. Um abraço e tchau.